Olá, você já teve uma aula sobre visão artificial? Ainda não? Então aproveite que essa aula é para você. The world will depend on young people like you, people who will invent the next generation of computers. Olá, seja bem-vindo à nossa aula introdutória à visão artificial. Esse assunto, essa tecnologia, né, que é utilizada na indústria para a parte de inspeção, né? Então a gente vai ver como é que essas câmeras aí, como é que elas fazem para fazer essas inspeções aí dentro da indústria, né? E por que eu estou trazendo esse assunto hoje, né? Justamente porque na prova da mecatrônica, lá no WorldSkills, em Kazan, esse aqui foi o projeto teste, e uma das estações desse projeto teste foi a estação de visão artificial, né? E essa estação usou um sensor de visão artificial. Tá? Na prova do WorldSkills, nós temos uma linha de montagem, né? E essa linha de montagem era responsável por produzir essas peças de trabalho, né? Nós temos aqui 4 diferentes peças, transparente, preta, prata e rosa, a gente chama de vermelha, tampa, e as peças que tinham um tagzinho RFID aqui no centro. Então, o sistema de visão artificial ele era responsável por verificar o sentido das peças. Então, as peças podiam ser alimentadas com orifício para cima ou para baixo. Então, caso fossem alimentadas com orifício para baixo, não seria possível montar a tampa, então essas peças tinham que ser refugadas. E também o sistema de visão artificial deveria checar essa condição aqui, né? Checar a presença do tag RFID. Se eu tivesse essa situação aqui de ausência do tag RFID, essa peça também deveria ser refugada. Tá? Para quem quer saber mais sobre como foi essa competição, né, lá em Kazan, então acessa o nosso canal aí, Apaixonados por Mecatrônica. Lá tem um vídeo específico sobre a competição em Kazan. Vocês vão ver como foi toda a competição, como foram os resultados, enfim. Acessa o vídeo lá. Vamos dar sequência aqui à nossa introdução. Eu vou falar sobre imagem, né? O que é uma imagem, né, gente? O que representa uma imagem para a gente, né? Na nossa mente. Então, o termo imagem, né, vem do latim imago, que é a representação visual de um objeto, e também do grego, né, do grego eidos, né, a raiz etimológica vem do termo ideia ou eide, que é a ideia da coisa, a sua imagem, seria uma projeção na nossa mente. Então, essa imagem faz uma projeção na nossa mente, e num sentido amplo, uma imagem consiste em qualquer forma visual de expressão de uma ideia. Então vejam que é uma expressão de uma ideia. Então, como é que é lá no sistema de visão essa ideia do ambiente, das peças que precisam ser verificadas, né? A gente vai ter uma ideia delas, certo? Muito bem, então vamos lá. A partir de uma imagem real, tridimensional, né? Os sistemas que captam a imagem, né? As câmeras, enfim, elas passam. Qual é a função delas, né? Passar a imagem real tridimensional para uma imagem bidimensional, então, né? Uma imagem em 2D. Tá? E essa imagem bidimensional, em 2 dimensões, ela vai, então, passar por um processamento digital. Né? E esse processamento digital ele tem algumas fases, que são as fases iniciais, né? Amostragem, quantização e codificação. Então, o conjunto dessas 3 primeiras fases chama-se processo de discretização. Então, eu vou tornar a minha foto discreta. Né? Vamos lá. Então, a discretização, o que é a discretização? É a conversão da imagem na forma contínua em uma representação discreta através de pontos. Então, vejam aqui que eu tenho uma imagem contínua, né, da bola em 2D, e aqui eu tenho uma imagem discretizada através de pontos.
e cada ponto possui uma posição x e y na minha matriz, no meu gráfico. Né? E aí, será que esse pixel que a gente que você já deve ter ouvido falar, né, o pixel, será que vem dessa posição pxy? Logo a gente já vou explicar isso. Muito bem, vamos falar sobre a amostragem. Então, ao ser digitalizada, uma imagem assume um tamanho dimensional em pixels, né? E a gente consegue verificar o tamanho dessa amostragem a partir de uma razão, né? Ou seja, do número de pixels dividido pelo comprimento da imagem, né? E essa razão a gente chama de resolução espacial. Então, é quantos pontos que eu tenho por polegada. Então, é o DPI, é o famoso DPI, que é dots per inch, número de pontos por polegada. E aí, aqui eu estou mostrando duas imagens, uma com uma resolução menor e uma com uma resolução maior. Obviamente que sistemas que conseguem trabalhar com uma resolução espacial maior é melhor, eu vou ter mais fidedigna, né? Vou ter uma imagem mais fidedigna da realidade, né? E uma ideia mais fidedigna, né? Porém, em compensação, eu vou ter um número de dados bem maior, vou ter que ter uma capacidade de processamento maior e vou ter que ter uma capacidade de armazenamento maior também para esses sistemas cuja resolução é maior. Tá? Opa, pixel. O que é um pixel? Qual a definição de pixel? Será que é o point e a posição XY lá? Não, na verdade não. O pixel é a menor unidade de uma imagem digital, é o pontinho lá. E o nome pixel é a aglutinação de duas palavras. Picture and element. Tá? E o pixel ele é caracterizado então pela localização na imagem, que é a posição XY, e também pelo valor de intensidade de cor. Opa, intensidade de cor. Cada ponto vai ter uma intensidade de cor. E aqui temos um elemento novo, né, que é essa intensidade. Essa intensidade é definida na segunda fase ali da discretização, que é a fase da quantização. Então, a quantização é a conversão de cada ponto da amostra em um valor de intensidade Z. Mas quanto que é esse valor Z, né? Quanto que ele vale? 1, 2, 10 mil, 100 mil? Então, o sistema utiliza sempre uma escala, né? Essa quantização, ela é baseada em uma escala. Vamos ver como funcionam como é que são essas escalas. Então, a primeira escala chama-se escala de cinza ou tons de cinza. Então não é essa imagem, por exemplo, se a gente o leigo essa imagem está em preto e branco, né? Na verdade não, essa escala não está em preto e branco, ela está em escala de cinza. Então vamos pegar uma partezinha da nossa imagem e vamos ver, cada pontinho aqui tem um valor de intensidade. Então esse pontinho aqui que é mais escuro, né, tem o valor 47, o pontinho mais claro da imagem aqui, ó, tem um valor 213, enfim. Vejam que eu tenho um valor aqui. Claro que eu já conheço os padrões, né? Então esses aqui são os padrões desses valores. E aí, um valor menor e maior aqui está na faixa de 200 e poucos. Então, com certeza, essa escala é uma escala de 8 bits, né? Porque 8 bits, 2 elevado a 8 é 256. Então, eu tenho um valor que vai de 0 a 255. E aqui eu tenho um padrão importante, gente. Sempre nesse tipo de escala, né? O valor zero, ele está desse lado aqui da escala, ele é o preto, né? Ele é o preto total. E o 255, ele é desse lado aqui, ele é o branco total. Então, esse é um padrão estabelecido. Tá? Então, o zero é o preto e o branco é o 255. Muito bem. E a outra escala é a escala de colorida, chamada RGB, Red, Green, Blue. Por que
que RGB? Justamente porque são as três cores fundamentais. A partir dessas três cores eu consigo fazer qualquer cor. Então, digamos que aquele meu bloquinho fosse de pixels, né? Fosse colorido, fosse assim. Então, cada quadradinho, né? Cada quadradinho desse eu vou ter três valores: o valor correspondente ao vermelho, o valor correspondente ao verde, o valor correspondente ao azul. Somando todos esses, eu vou ter a cor. E essa escala, ela chama-se escala multibanda, né? Justamente porque ela tem três bandas: a banda red, a banda green e a banda blue. E aí, cada uma dessas bandas também possui 8 bits, ou seja, a gente vai ter um valor de 0 a 255 no vermelho, de 0 a 255 no verde e de 0 a 255 no blue, no azul, formando, se eu somar as três bandas, eu vou ter uma informação daquele pixel de 20, que vai, se fosse armazenar esse dado, ele vai gastar 24 bits de armazenamento. Tá? Muito bem, vamos lá. E a última fase aqui da discretização é a codificação, né? O que é a codificação? É um conjunto de dados representativos dessa imagem e que pode ser transformadas em arquivo. Então, uma imagem, né, é uma matriz de pontos, cada ponto tem a sua posição em XY e tem o seu valor de intensidade Z. Então, por isso que eu falei antes, se você tiver uma amostragem, e esses valores eles precisam ser arquivados, né? Então, se você tem um número maior de amostras, né, um número maior de pixels por polegada, e se ela não for escala de cinza, for em escala RGB, por exemplo, eu vou ter, em vez de 8 bits, eu vou ter 24 bits para armazenar por cada pixel, né? Então, eu vou ter um arquivo bem grande, bem maior, então eu tenho que ter capacidade de armazenamento e capacidade de processamento. Processamento. Então, a partir dessa imagem gravada, armazenada, eu vou trabalhar a imagem, vou processar ela, para poder extrair coisas que eu preciso lá. Então, essa segunda fase, depois da discretização, eu vou fazer a outra fase, que é o processamento digital da imagem. Para que esse processamento vai servir para mim, né? Eu vou extrair características importantes dessa imagem para eu poder facilitar a compreensão dessa imagem e o meu sistema tomar decisões, né? Por exemplo, tomar decisão lá de qualidade, de aprovar ou reprovar as peças lá. Né? Mas até chegar lá tem um caminho bem grande, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. A partir de uma foto em escala de cinza, eu posso, através de 2 processamentos digitais, ter uma foto binária aqui em preto e branco, né? Ou uma foto que vai mostrar as bordas aí da imagem. Então a gente vai ver, vou explicar agora para vocês 2 técnicas. Uma técnica que é a binarização, né, a linearização, e aí eu vou, a partir da linearização, obter uma foto binária, preto e branco, ou a técnica de borda, né, para mostrar, fazer uma imagem como essa aqui, por exemplo. Tá? Vamos mostrar essas duas técnicas para vocês. A primeira técnica, que é a linearização, ela precisa utilizar do histograma. Sem o histograma eu não consigo fazer essa técnica. Então, o que é o histograma? O histograma é um gráfico de barras que indica um número absoluto ou um número percentual de pixels que a imagem tem em determinado nível de cinza ou de cor. Então, para cada... por exemplo, digamos que eu tenho o pixel lá com nível de cinza 150. Então, ele vai contar naquela imagem todos os pixels que tem nível de cinza 150 e vai fazer uma barra. Eu tenho, sei lá, 1000 pixels na faixa de 150. Então, ele vai fazer uma barrinha com o tamanho de 150. Então, por exemplo, essa imagem aqui, né? Aqui está o histograma dela. Então, a gente pode perceber algumas coisas aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, 255 é branco total. Então, eu tenho alguns pixels aqui. Ó. Se eu olhar na escala, né, sei lá, em torno de 5.000 pixels dessa imagem é branco total. Onde é que eu tenho branco total aqui, gente? Ó, aqui eu tenho branco, né, aqui eu tenho branco, né,
Aqui tem um pouquinho também. Então, possivelmente esses 5.000 pixels é proveniente destas regiões. Né? Veja que eu não tenho pixels 0 aqui, que é preto total. Eu não tenho, realmente. Se a gente olhar o todo da imagem, né? A imagem, ela tem mais tons brancos do que pretos. Então, justamente, ó, eu tenho mais tons que estão mais para a direita da imagem, mais perto do branco, do que imagem mais escura, certo? Muito bem. O que eu faço agora com o histograma, né? Aliás, antes de falar o que eu faço com o histograma. O histograma, ele fornece ele dá uma indicação da qualidade da imagem, em relação ao contraste e à intensidade luminosa. Então, o histograma ele pode ser dividido em 3 partes, né? A parte do meio são os tons médios aqui. A parte da esquerda são os shadows, que são eu sempre esqueço essa palavra, são as sombras aqui, ou seja, a parte mais escura, os pixels mais escuros. E aqui eu tenho os pixels mais esbranquiçados, né? Mais brancos, ou a parte mais clara da imagem. Então, por que um histograma ele indica a qualidade da imagem? Pelo seguinte motivo. Se eu tiver uma imagem cujo histograma, os pixels eles se encontram do lado esquerdo da imagem, quer dizer que a imagem ficou muito escura. Ou seja, eu vou ter uma baixa exposição do meu obturador, da minha câmera. Né? Então, se ele ficar com um tempo de abertura do obturador muito pequeno, entra pouca luz na câmera e ela vai conseguir transformar a imagem, ela vai ficar escura, ela vai ficar com pouca claridade, digamos assim. Da outra forma, né, se eu tiver uma exposição, uma overexposure, né, uma exposição muito grande, o tempo do obturador ficar muito grande, vai entrar muita luminosidade, né, e aí os pixels vão ter a tendência de ficar para o lado direito da foto, do histograma. E aí a foto vai ficar muito clara, muito esbranquiçada. Né? E aí uma perfeita exposição, né? Aí eu vou ter o quê? Uma distribuição mais homogênea dos pixels ao longo do histograma. Né? E bacana isso. Eu vou já dar alguns exemplos. Antes dos exemplos, olha só, eu consigo na minha máquina fotográfica ver o histograma dela. Eu consigo ver o histograma da minha foto. Tá? Então pode tentar com a sua máquina fotográfica, você vai conseguir verificar isso. Então aqui, vou dar um exemplo de uma imagem cujos pixels ficaram muito à esquerda, vejo que a imagem ficou escura, né? Ficou muito escurecida, não ficou legal. Aqui, do outro lado, né, ao contrário, eu tenho uma quantidade muito grande de pixels aqui brancos, né, esbranquiçados. Então, ela ficou uma exposição muito grande na luz aqui. E aqui eu tenho uma imagem mais correta, né, mais fidedigna, digamos assim, e aí eu tenho uma quantidade de pixels, uma distribuição mais homogênea ao longo do histograma. Aqui um exemplo de uma foto, ia dizer em preto e branco, né? Mas não, uma foto em escala de cinza, perfeita, então eu consigo ver todos os tons. E aqui uma foto colorida, também perfeita, com distribuição de pixels ao longo do histograma, né? Ao longo da faixa. É uma imagem perfeita. Muito bem. E aí agora vem a primeira técnica de processamento da imagem, né? A primeira técnica é a linearização ou thresholding. Então, a gente vai ver para que funciona isso. Então, é uma técnica que é utilizada para reconhecimento e interpretação de objetos, através da segmentação da imagem. Então, eu vou dividir a imagem em 2, 3, 4 partes, né? Porque eu vou querer separar objetos da imagem, por exemplo. O processo baseia-se, ou imagina-se que a imagem seja composta por vários objetos e cada objeto tem um nível de cinza diferente. E aí, então, se eu fizer uma segmentação, uma escolha seletiva de uma quantidade de pixels, eu vou conseguir isolar um determinado objeto
da minha imagem, por exemplo. Então, vamos lá, o exemplo inicial aqui, eu tenho uma placa de carro, né, uma foto tirada por exemplo, possivelmente de um controlador de velocidade, e a partir dessa foto, que tem várias informações, tem os números, tem as letras, tem aqui o estado, a cidade, né, enfim, eu vou querer separar o que para mim, né? Possivelmente a polícia lá vai querer separar o que? Vai querer separar os números e as letras. Então, através da limerização, ela pode fazer esse processo aqui. Então, transformar as letras e números fiquem aparentes e tudo o resto vire fundo, por exemplo. Então, a limerização pode fazer isso. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona na prática aqui. Então, eu tenho uma imagem original, isso aqui é uma pedra, né? Eu tenho um fundo branco aqui e uma pedra que é uma pedra clara, digamos assim, né? É uma pedra muito escura. Então, esse aqui é o histograma dessa imagem. Vejam que eu tenho uma divisão do número de pixels em duas partes, né? Uma bem próxima ao 255 aqui, que é o branco, então possivelmente seja esse fundo aqui, e aqui eu tenho uma outra quantidade de pixels, né, numa intensidade mediana, que possivelmente sejam os pixels da minha pedra. Né? E aí esse histograma que tem essas duas fases, ele chama-se histograma bimodal. Ele pode ser dividido claramente em duas partes. E aí eu vou fazer essa divisão, vou determinar esse threshold, vou determinar esse limiar, né? Então aqui escolhi esse valor aqui, possivelmente aqui na faixa de 180, 190. Então vejam bem, a partir disso, né? A partir desse valor de threshold, todos os pixels que estão acima deste valor, eles vão passar a ser 255, e todos os pixels que estão abaixo deste valor vão passar a ser 0. E aí eu tenho este efeito aqui, né? Eu tenho uma imagem linearizada, ou uma imagem binária. Né? Então vejo que todos os pixels à direita, eles passaram a ser 255, passaram a ser fundo, então essa região aqui, e todos os pixels abaixo do limiar são considerados 0. 0 é o preto total, então peça. Peça, ou no caso, pedra aqui, né? Muito bem, então vejam, pela linearização eu fiz uma segmentação da imagem entre objeto e fundo. Então, dessa maneira que foi possível fazer isso. Este valor de threshold, né, ou de limiar, ele é feito algumas vezes de forma automática pelo sistema de processamento. Então, como é que o sistema de processamento faz para escolher o melhor valor de forma automática? E aí existe um algoritmo para fazer isso, para achar o valor ideal, né, dessa divisão aí, do valor ideal de threshold. E esse algoritmo, quem propôs ele foi o Otsu, né, lá na década de 70. Então, ele achou uma forma de achar esse valor ideal. E aí o Otsu, esse algoritmo, ele pega todo o histograma e coloca numa balança. Né? Ele vai jogando os valores, vai analisando e vai jogando numa balança, até achar o valor ideal. Então, na verdade, o que é o valor ideal segundo o Otsu? Né? É que a quantidade de pixels para o lado direito do valor de linearização seja idêntica ao valor que está do lado esquerdo do limiar. E aí eu vou ter um equilíbrio entre as quantidades de pixels e, segundo ele, esse é o valor ideal. Tá? Então, é um algoritmo bem simples, né? Não é tão complexo de ser feito e é bastante utilizado. Agora vamos falar de um outro tipo de limerização multinível. Então, a primeira limerização foi feita, eu tinha 2 níveis ali, né? Só um acima e um abaixo. E agora não, só que tem vezes que eu tenho que fazer essa limerização multinível, né? Então, por exemplo, vamos visualizar então esse histograma que eu tenho 3 níveis aqui. Eu
eu tenho 3 grupos de pixels bem distintos, né? Então, esses 3 grupos eu tenho um histograma que a gente chama de trimodal. Possivelmente aqui, este aqui seja o fundo, né? Naquele exemplo da pedra, se fosse uma pedra, então seria o fundo, aqui teria o objeto A e aqui eu teria um objeto B. Então, um objeto B mais escuro do que o objeto A, né? Porque os tons estão mais próximos do zero aqui. Um objeto B mediano, né? de claro ali, e um objeto B mais escuro, então. Então, por exemplo, onde um exemplo, né, de onde eu utilizo esse tipo de limerização multinível. Então, por exemplo, aqui, na área da medicina, né? Então, eu tenho aqui uma ressonância magnética de um crânio, né? E aí o médico ele precisa separar esses elementos aqui, ou olhar eles de forma separadas. Então, eu tenho 3 grandes estruturas aqui, né? O líquor, a substância cinzenta e a substância branca. Então, digamos que eu queira separar essa imagem toda em 3 imagens, deixando claro cada uma delas para o médico poder analisar isso. Então, vejo que o líquor, né? Ele é mais, são as partes mais escuras. A parte da substância cinzenta ela é mais mediana aqui, e a substância branca, né? Ela é mais branca, então ela está mais próximo do valor aqui. Outro ponto aqui é esses pixels que estão mais à esquerda aqui, ó, esses pixels não me interessam. Por quê? Porque eles possivelmente sejam esse fundo aqui, são os pretos. Ó. Tem uma quantidade grande aqui, ó, tem uma quantidade grande de pixels que eu não quero, que é esses pixels dessa região aqui. Ó. Tá? Aqui. Então, veja bem, eu tenho alguns níveis aqui, ó, T1, T2, T3. Tá? Então, existem níveis teóricos de lembrização de cada estrutura dessa, e aí aqui foi o que foi escolhido. Então, o líquor é o valor 39, então aqui é o primeiro limite, o valor 85, acima dele é a massa cinzenta, e acima do 151 é a substância branca. Então, e aí eu vou então dividir em 3 imagens. Uma imagem que vai conter apenas os valores de líquor, que vai de 39 a 85, valores de substância cinzenta de 85 a 151, e de 151 para cima eu vou ter a substância branca. E aí qual o efeito que vai dar? Vai ser esse aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho as imagens, e aí imagem binária, né? Imagem binária só do líquor, a imagem binária só da massa cinzenta e a imagem binária só da substância branca. Então, com isso, o médico consegue separar essas partes e analisar cada parte separadamente. Então, olha que fantástico, né? Muito bem. A nossa segunda técnica é a técnica de Kani. Ela foi desenvolvida por John F. Kani em 1986, no seu artigo Computational Approach to Edge Detection. Então, Edge Detection. Então, eu vou detectar borda. Então, essa técnica ela é utilizada para detecção de borda. Né? Como é que eu faço para detectar borda, né, gente? Então, é a partir da variação brusca da intensidade de cor. E aí, ele utiliza se utiliza da limerização. Então, eu preciso ter imagem binária e a partir dela eu utilizo a técnica de detecção de borda. Então, ok. Então, nessa imagem binária, ou é 0 ou é 255, né? Então, ou é 0 peça, que é o preto, ou 255, que é o branco. Então, se eu fizer um algoritmo que vai analisando esses pixels, né, analisando eles, eu estou branco, virou preto. Então, nessa regiãozinha aqui, né, a probabilidade tem uma variação brusca da intensidade, né? Saiu de 255 foi para 0, ou saiu de 0 foi para 255. Então, eu tenho uma variação brusca. E aí a probabilidade nessa região é que seja uma borda. Né? E aí, se eu marcar aquele pixel, marcar aquela região onde tem essa variação brusca, eu vou ter o seguinte efeito. Eu vou ter uma imagem de borda, onde tem variação brusca, eu pinto o pixel ali. Né? Então, eu vou ter uma imagem de borda. Que fantástico.
Vamos lá, estamos indo para o final da aula, então vamos lá, gente, olha só. A imagem binária, a partir da técnica de linearização, eu tenho a peça aqui, né? Eu tenho a peça. Então, se eu contar todos esses pixels aqui, é a área da peça, correto? Então, eu posso fazer comparação de área. A imagem de borda, usando a técnica de Kane, se eu contar todos esses pixels aqui, ó, eu vou ter o perímetro. Então, eu posso fazer comparação de perímetro. Imagina se eu tivesse um padrão, uma peça padrão lá, uma pedra padrão, que eu tiro a imagem, armazeno, tiro a imagem da nova pedra e comparo. Eu posso comparar área e comparar perímetro. Então, se eu posso comparar área e comparar perímetro, usando essas técnicas, eu posso fazer o quê? Uma inspeção de qualidade. Então, já começou a ficar legal esse sistema, né? Então, por isso que os sistemas de visão podem ser utilizados e são utilizados, né, para trabalhar a parte de inspeção, né? Então, essas foram as duas técnicas, né, bem simples aí. Vejam que elas não são técnicas novas, elas são técnicas antigas, lá da década de 70, da década de 80. Os primeiros sistemas de visão artificial, eles surgiram no final da década de 80, início da década de 90, né, e já utilizavam essas técnicas. E, obviamente, de lá para cá, várias técnicas mais estruturadas, mais avançadas foram desenvolvidas, né? E nas próximas aulas a gente vai falar sobre essas técnicas e sobre essas utilizações. Por exemplo, né, então, a partir disso, os sistemas de visão eles podem ser utilizados para inspeção de dimensão, para inspeção de modelos e padrões, para classificação dessas peças, desses modelos, né? Por exemplo, monitorar o nível lá de invase com tolerâncias permitidas. Ele pode detectar a posição das peças, a rotação para poder informar o sistema de manipulação ali para pegar as peças, por exemplo, que nem a foto mostra, em cima da esteira e armazenar. O sistema de visão pode ser utilizado para verificação dos rótulos aqui das garrafinhas ali, pode ser utilizado para leitura de código de barras, enfim, N aplicações, né? De lá para cá, nesses 30 anos, o sistema de visão evoluiu um monte, né? E aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, tá? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se inscrevam no canal, deixe o seu like aí. Um forte abraço e até os próximos vídeos.